antivacinas, o movimento terraplanista e o incêndio do Museu Nacional do Rio têm em comum? Não? Vem cá que eu vou te contar. Olá, meus amores, tudo bem? Bom, a parte que eu me chamo Isabela Azevedo, sou professora de redação e de gramática, acho que aqui vocês já sabem, né? Tô aqui hoje pra gente conversar sobre um tema super importante, que é o tema da desvalorização da ciência no Brasil. Para começar, então, quero falar com vocês que a aula de hoje vai se subdividir em duas partes. A primeira, o porquê de a ciência dever ser valorizada. Então, por que a gente tem que valorizar a ciência? Vou mostrar aqui então pra vocês vários motivos que nos levam a essa conclusão. E a segunda parte vai ser uma parte voltada às motivações. Então, por que a ciência tem se encontrado em um ambiente de tanta desvalorização assim? Vocês vão ver que na aula de hoje, diferentemente do IGTV anterior sobre preconceito linguístico, os repertórios socioculturais eles vão permear a aula como um todo, né? Eles não vão estar ao final como ficaram, por exemplo, no tema do preconceito linguístico. Então prestem atenção nessa aula e ao final dela eu vou contar para vocês aquela perguntinha que eu fiz no início, né? O que tem a ver movimento antivacina com o movimento terraplanista e o incêndio do Museu Nacional do Rio. Para começar, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da ciência, né? Então, por que a ciência é importante? Nossa, Bela, a gente tá em pleno século XXI, você ainda tem que falar o óbvio? Sim, eu ainda tenho que falar o óbvio, porque basicamente é disso que vai partir a nossa redação, né? Vai partir de qual que é a importância da ciência e por que a gente tem que falar sobre a ciência, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de importância da ciência, a gente está querendo colocá-la como algo que é relevante para a sociedade como um todo, né? E aí não precisa ir muito longe. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, que vocês estão me assistindo por uma tela de celular que está sendo gravada por essa tela de celular aqui, e aí então a gente consegue identificar que os avanços científicos permitiram isso, a invenção da internet, a invenção de aparelhos eletrônicos, né? A invenção de redes sociais, tudo isso envolve avanços científicos, ok? Pensando nisso, então, a ciência é importante para essa mudança de mundo, né? E como que a gente consegue, a partir dos avanços científicos também, compreender melhor o mundo em que a gente vive, viver melhor no mundo em que a gente vive, né? E ter a garantia a mais saúde, a mais tecnologia, a mais educação e assim por diante. Para deixar isso mais concreto, então, e para que vocês tenham uma ideia melhor do porquê a ciência é importante, eu trouxe aqui 3 motivos, né, bem claros, bem nítidos, da nossa evolução enquanto seres humanos, do tanto que a ciência foi relevante para a nossa história enquanto sociedade. A primeira questão que eu vou trazer aqui para vocês hoje é da ciência relacionada à saúde. Em 1918, foi criada a penicilina. Foi descoberto o uso da penicilina como um antibiótico e a gente teve então a origem do primeiro antibiótico que a humanidade conheceu. Nossa, Bela, tem muito pouco tempo. Sim, tem muito pouco tempo, mas isso permitiu que a sociedade aumentasse de número, né? Claro, ligado a muitos outros fatores, inclusive da própria produção de alimentos, que daqui a pouquinho a gente vai falar, mas isso permitiu que doenças muito contagiosas no mundo inteiro, doenças de motivação bacteriológica, fossem combatidas, né? Então, se a gente for pensar que a ciência motivou a criação da penicilina, e muito provavelmente é por isso que muitos de nós ainda estamos vivos, ainda estamos aqui, a gente consegue entender a profundidade e a importância, então, dessas pesquisas científicas. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês foi de um avanço tecnológico muito grande na área da agricultura entre a década de 40 e a década de 50, que você vai conhecer aí como Revolução Verde. A Revolução Verde foi um avanço científico também muito grande trazido que permitiu um aumento da produção de alimentos no mundo como um todo, né? Pensando nisso, então, a gente conseguiu ter uma reversão daquela teoria de um cara chamado Malthus, Thomas Malthus, que disse ali que a sociedade ia aumentar em progressão geométrica e os alimentos iam aumentar em progressão aritmética. Com isso, né, com a possibilidade dessa Revolução Verde, o número de alimentos produzidos, a quantidade de alimentos produzidos foi muito maior do que o esperado por Malthus. E graças a isso a gente consegue hoje se alimentar e alimentar uma população aí de mais de 8 bilhões de pessoas. Quer dizer, mais ou menos, né? Nem todas elas têm acesso à alimentação. Mas isso não seria nem mesmo imaginável por Malthus. O terceiro elemento que eu trouxe aqui para vocês, para a gente conseguir entender a relevância, então, dos avanços científicos e da produção científica como um todo, também fazendo uma relação com o IGTV passado, é o avanço na própria área humana, né? Nas próprias humanidades. Então, pensando aí em linguística, pensando aí em educação. Por exemplo, a gente consegue listar aí como um avanço científico a própria origem, próprio surgimento da sociolinguística, que mostra pra gente que as variantes linguísticas não são um erro, né? E isso nos ajuda a combater um determinado preconceito. Olha só, é um avanço científico das humanidades, muitas vezes não mesmo considerado. E aí a gente também pode falar da área da educação. Se a gente não tivesse avanços científicos que estudassem
os melhores processos de ensino, os melhores processos de aprendizagem, provavelmente até hoje a gente estaria na era da palmatória. Não que o ensino tenha sido totalmente revolucionado assim, mas esses estudos nos ajudam a compreender como a gente consegue ensinar de uma melhor maneira, né? E também fazer com que o aluno se envolva mais no processo educativo. Agora que a gente já entendeu a importância da ciência, a gente vai tentar entender o porquê de muitas vezes ela ser desvalorizada, que é o centro aí da nossa conversa de hoje. Em um primeiro momento, gente, Até mesmo para sair um pouco do óbvio, de dizer que não há investimentos, que de fato não há, e daqui a pouquinho a gente vai ver mais também. é a gente falar, por exemplo, que existe uma falta de abertura entre o que é criado na universidade e a população como um todo. Raras vezes a gente tem acesso aos avanços científicos promovidos nos meios universitários, né, nos meios acadêmicos. Pensando nisso, então, seria necessário que houvesse uma maior abertura, até mesmo para a população se inteirar mais do que acontece na universidade. Pensando nisso, a gente também pode pensar que existe um avanço, né? Existem alguns avanços nos últimos anos relacionados a essa abertura. Não sei se vocês já ouviram falar de um termo que se chama altimetria. Que é um termo que basicamente analisa a divulgação de pesquisas científicas para além daquilo que é simplesmente um artigo citando outro artigo, uma monografia citando uma outra monografia. Então, analisa qual que é a relevância De artigos. A relevância de artigos científicos, também, por exemplo, quando esses artigos são divulgados em posts, divulgados no Instagram, no Twitter. Então, essa é uma ótima maneira de medir o tanto que o conhecimento ele tem sido propagado para além do próprio meio acadêmico. Apesar da altimetria, então, A gente tem que ver quais são as possibilidades de fazer com que a pesquisa universitária se amplie ainda mais e chegue, então, à sociedade como um todo. esse é um dos problemas que a gente pode citar como uma possível desvalorização da ciência, a falta de conhecimento. O segundo ponto que se relaciona com esse primeiro é basicamente o fato de muitos noticiários não focarem aquilo que é feito dentro das academias também. Raras vezes a gente vê os noticiários divulgando avanços científicos promovidos pelas universidades. Exceto em casos como esse, né, que a gente vive agora do Covid, em que os avanços científicos ou então dados alarmistas que são descobertos e divulgados pelas universidades aparecem na mídia. Nesse tempo de Covid, por exemplo, a gente consegue identificar que essa divulgação das pesquisas científicas tem aumentado. Muito provavelmente também porque tem se percebido que é necessário falar sobre ciência, né? A gente vai precisar de encontrar uma solução científica para esse vírus. Mas onde estão, por exemplo, os avanços científicos na área da literatura, os avanços científicos na área da fonoaudiologia? Isso muitas vezes não é divulgado. Então observem só como que algumas informações são divulgadas e muitas vezes outras são negligenciadas. E aí a gente pode problematizar também qual que é o papel da mídia, ou qual tem sido o papel da mídia na divulgação desses avanços científicos, que não em momentos extremos, né, como esse em que a gente está vivendo. O terceiro ponto que a gente pode citar dessa desvalorização da ciência é a própria desvalorização do governo. Poucas vezes a gente escuta sobre um aumento de verbas na ciência e na tecnologia. Principalmente nos últimos anos com a PEC do corte de gastos. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela também, quando eu for comparar aqueles 3 primeiros pontos lá do início, né? A gente falar um pouquinho mais sobre essa PEC, tá bom? Peraí. Por fim, gente, mas não menos importante, a gente também pode falar da pós-verdade, que é um dos fatores que faz com que a ciência seja cada vez menos valorizada em tempos em que a gente dá mais relevância às nossas crenças individuais do que às verdades de fato. E aí vocês conseguem perceber o link? A ciência, ela estuda o fato, ela busca o fato, a veracidade do fato. A opinião é o movimento contrário. Então, nesse caso, a gente tem mais uma motivação para essa desvalorização da ciência. Por fim, como prometido para vocês, vou contar qual que é a relação entre movimento terraplanista, movimento antivacina e incêndio no Museu Nacional do Rio em 2018. Vamos lá? O ponto comum entre esses três, gente, é que surpresa, eles são consequência desse movimento que vai contra a ciência. né, desse momento histórico que a gente vivencia de desvalorização da ciência por muitos indivíduos. Vamos tentar entender então como que cada um deles pode ser demonstrado como uma consequência da desvalorização da ciência? Para começar, a gente vai falar então do movimento anti-vacina. O movimento anti-vacina, gente, é um movimento iniciado em 1998 por um médico britânico chamado Andrew. Esqueci o sobrenome dele, mas eu vou colocar aqui pra vocês. Esse médico britânico, ele fez uma pesquisa com 12 crianças autistas e ele identificou que dessas 12 crianças autistas, 8 desenvolveram espectro autista logo após tomarem a vacina da tríplice viral. Essa pesquisa foi divulgada no The Lancet. Pensando nisso, então, ela ganhou uma grande visibilidade no mundo como um todo daquela época.
Só que meses depois descobriu-se que aquele pesquisador estava relacionado com advogados que queriam ganhar nas causas dos desenvolvedores das vacinas, desses laboratórios. E aí então o The Lancet se retratou com a sociedade, só que o estrago já tinha sido feito. Boa parte das pessoas já tinham acesso a esse falso estudo, né? E aí então a gente teve uma problemática mundial envolvendo essa situação. O que acontece, gente? Muitas pessoas passaram a defender isso então sem terem uma base científica, porque o que a base científica fala é: faça o uso da vacina, tome as vacinas para se precaver de doenças que inclusive já foram erradicadas. Qual que foi o fluxo, né? Qual que foi a consequência desse processo e quais são as consequências que a gente consegue visualizar nos dias atuais? Bom, um exemplo muito claro disso foi o aumento do surto de sarampo nos anos anteriores, né? A gente pode ver em 2017, 2018 e 2019 um aumento nos casos de sarampo. Isso levou a OMS, em 2019, a colocar que um dos maiores riscos para a saúde, um dos 10 maiores riscos para a saúde, seria esse medo da vacina proveniente do movimento anti-vacina. E aí a gente vai falar também da Terra plana, né? Como que a Terra plana é uma consequência dessa descrença na ciência. Não sei se vocês já assistiram um documentário que se chama A Terra é Plana, do Netflix, vou inclusive deixar aqui de indicação para vocês, mas é um documentário que mostra o lado científico, né? Então essas pessoas que acreditam na Terra plana, como que elas comprovariam pelo lado científico porque elas acreditam que a Terra é plana? E, tcharam, não existe comprovação científica. Essas pessoas não conseguem promover uma explicação científica para isso. É claro que, assim como o documentário faz, a gente tem que entender e saber respeitar a opinião de quem pensa dessa maneira. Mas a gente tem que lembrar, gente, que é necessário sempre fazer essa divisão entre o que é uma opinião e o que é um fato. Não existe um embasamento científico para isso e isso demonstra, então, uma descrença na ciência que é extremamente relevante e pode impactar várias vidas. Por fim, gente, a gente pode falar do próprio Museu Nacional e como que o incêndio que aconteceu lá foi um reflexo dessa desvalorização da ciência. Há vários anos, né, anterior a setembro de 2018, a gente conseguia identificar relatos, né, a gente consegue atualmente procurar documentos que mostram que, de fato, o museu passava por problemas infraestruturais gravíssimos e precisava de investimentos para poder melhorar a infraestrutura. Então havia muitos cabos soltos, muitos animais nos forros da casa, né, do casarão. Então várias dessas situações mostram pra gente que havia, de fato, um certo descuido. Como que isso fala pra gente da desvalorização da ciência? Não sei se vocês já ouviram falar da PEC 55, ou também conhecida como PEC do corte de gastos, PEC do congelamento de gastos, que foi uma PEC aprovada no ano de 2016, passou a valer no ano de 2017, basicamente de um corte de gastos, de um congelamento de gastos para diversas áreas. E esses gastos que foram cortados e que foram congelados, é importante a gente entender que tiveram um motivo, né? Foi uma tentativa do governo para solucionar uma crise financeira vivenciada pelo Brasil que se estende até os dias atuais. Tá, Bela, mas qual que é a relação dessa PEC, né, e o que aconteceu no museu? Se a gente for analisar, a PEC não coloca a ciência como um serviço essencial. Isso significa que a qualquer momento na história desse país, o governo pode simplesmente cortar todos os investimentos na ciência sem informação prévia, né? E se a gente for parar pra pensar nisso, isso é muito grave. Inclusive, em março desse ano, a gente teve um congelamento de 44% dessas verbas. Claro, também num outro momento específico, né, que a gente está vivenciando uma pandemia, mas ainda assim a gente verifica como que o corte na ciência Ele é muito simples de ser feito. ignora-se que o avanço que a ciência promove é essencial para um momento como o que a gente está vivendo agora. A relação dessa PEC de cortes de gastos, né, com o próprio Rio de Janeiro e o incêndio que aconteceu no Museu Nacional é muito simples de ser feita. A faculdade responsável, na verdade, a universidade responsável por cuidar do Museu Nacional é a UFRJ, né? A UFRJ é responsável por repassar verbas para o Museu Nacional. Aquela época, não era a totalidade das verbas, né? Nem essa totalidade era repassada ao Museu Nacional. E a gente consegue depreender, inclusive por relatos da própria UFRJ, é que essa verba do governo federal não chegava por completo à própria universidade. A gente consegue identificar esses problemas aí decorrentes do corte de verbas nas universidades públicas. Bom, pessoal, então é isso. A gente fica nesse GTV por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo, porque me ajuda demais a divulgar o meu trabalho e também ajuda vocês, né, a entenderem um pouquinho melhor sobre a redação e como que a gente consegue abordar esses temas tão críticos, né, esses temas tão relevantes de uma maneira a sair de uma caixinha, né, a ter mais conhecimento sobre o assunto, tá bom? Para finalizar, só passando aqui para contar para vocês que na quarta-feira eu vou disponibilizar em formato de imagem no feed um esqueminha de redação sobre esse tema, para que vocês consigam se inteirar sobre como escrever essa redação de uma melhor maneira, quais estratégias argumentativas são produtivas para um tema como a desvalorização da ciência no Brasil.
Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!